Boa noite, igreja. Se eu tivesse pedido para alguém do louvor para fazer uma ministração hoje mais específica, não teria saído. Olha, Deus é maravilhoso, né? Vamos falar a verdade. Porque às vezes nós nos esquecemos que Ele age nas entrelinhas ali, quando nós não vemos, quando nós não percebemos. E Ele está lá se mostrando um Deus forte e poderoso, um Pai amoroso que cuida da gente, que Ele faz aquilo que precisamos. Queria pedir para as crianças estarem indo para a escolinha. Então, os pequenos já podem estar saindo, mas nós vamos orar e vamos abençoar. Então, aguarda um minutinho aí. Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos abençoar agora os nossos filhos. Pai querido, eles vão para a escolinha para aprender a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo ministre o coração deles, e mais ainda, ministre o coração das professoras. Nós os agradecemos pela vida delas. Pai querido, que elas possam ser instrumentos na edificação da fé dos nossos filhos, em nome de Jesus, amém. André e o Neymar, eles têm um testemunho para contar para vocês. Paz do Senhor, igreja. Vem aqui, tio, só um minutinho. Eu queria só testemunhar rapidamente. No dia 29 de setembro, acho que foi isso, o último culto que a gente teve de casais, o tio teve um AVC. E até sair antes no culto, o pastor orou e depois eu pedi para as irmãs estarem orando. E eu só queria testemunhar que o tio é um milagre. Já está até dirigindo. No começo ele não estava falando nada. Hoje não precisou nem fazer fono, ele está falando já. Às vezes perturba um pouquinho ali, mas não teve paralisação da mão, do pé, nada. Isso é o que o nosso Deus faz. Você crê no Deus do impossível? Eu creio, porque isso aqui é um milagre. Eu fui uma semana para Londrina, de manhã, no almoço e de noite, para dar comida para ele, porque ele não conseguia pegar comida. E ele, mexe aí, tio, normal, tá? Normal as mãos, mexe os pés aí, tá até dirigindo, para a honra e glória do nosso Deus, amém? Obrigada, igreja. Amém, glória a Deus. Luísa, vamos lá? Coloca para mim lá, por gentileza, João 8. Os irmãos podem estar abrindo as suas Bíblias no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 8, ou se conectando aí também no seu celular, o que ficar mais prático para você. Se você também quiser seguir ali, todos já se conectaram, já abriram as Bíblias, quem vai seguir ali já está pronto, podemos começar? Então vamos lá. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Queridos, hoje eu tenho uma palavra para trazer para vocês, que na semana passada o Espírito Santo tocou em meu coração. Na verdade, ele tocou em meu coração com 2 palavrinhas só. E eu queria passar isso que ele tocou no meu coração para a igreja hoje. Não é uma palavra mirabolante, não é nenhuma palavra que tem uma revelação incrível, uau, Shazam, coisa que nós nunca ouvimos aqui na igreja. Mas é uma palavra que nos faz relembrar de algumas coisas. Porque nós precisamos ser relembrados também
de certas coisas que com o passar do tempo nós nos esquecemos. Sabe, nesse texto, eu posso identificar ali algumas coisas, mas a primeira coisa que eu posso identificar ali é que ali praticamente se instaurou um tribunal, não é verdade? Para julgar uma pessoa, para julgar uma mulher que foi pega cometendo um pecado. Sabe, eu quero começar dizendo que todos nós precisamos de um lugar para ser restaurados. Todos nós carregamos feridas que nos machucam. Sabe, talvez você está do lado de uma pessoa, você pode olhar para ela e dar um sorrisão, agora? Vai lá, maridos, sorriam para suas esposas sorriam para seus maridos. Quem não é nem marido nem esposa, sorria aí para o seu vizinho do lado. Sabe por quê? Talvez você está sorrindo agora para essa pessoa, mas você não sabe as dores que essa pessoa está carregando. Você não sabe para ela como está sendo difícil dar esse sorriso, mas ela está sorrindo. Sabem, amados, todos nós carregamos feridas emocionais, feridas espirituais, feridas familiares. Todos nós temos feridas que não aparecem, mas que na nossa alma elas doem e doem muito. Por quê? Porque nós precisamos de cura, nós precisamos ser curados emocionalmente. Jesus, ele disse algo muito importante lá no livro de Lucas, capítulo 5, verso 31, quando ele diz assim: Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Você está se encaixando hoje nessa categoria assim meio de leve? Jesus está dizendo: eu vim para quem está cansado, quebrado, ferido, perdido. Sabe, mas ao longo do tempo, aquilo que Deus criou para ser um hospital, igreja, muitas vezes nós transformamos em um tribunal religioso. Eu quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre hospital e tribunal. Duas palavras muito fortes, que têm sentidos totalmente opostos. Enquanto um hospital você recebe uma cura, você recebe uma libertação, você é tratado, você é cuidado, o tribunal você recebe um julgamento, uma condenação. E eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. De como hoje nós estamos sendo igreja hoje. Nós estamos sendo uma igreja hospital ou nós estamos sendo uma igreja tribunal? Vai pensando aí na sua cabeça, comece aí a ativar o seu modo pensamento aí, e vamos ver como nós chegamos ao final dessa ministração. Sabem, a igreja que você conheceu foi hospital ou foi tribunal? O Jesus que você conheceu foi o que cura ou foi o que condena? Hoje nós precisamos falar sobre Jesus, um Jesus verdadeiro. A pastora, quando ela pregou no domingo passado, ela trouxe uma palavra tremenda. 3 coisas básicas que muitas vezes nós nos esquecemos de fazer. Dizer: Jesus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor e o meu problema é esse. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre, muitas vezes, daquelas pessoas que chegam na igreja quebradas, machucadas, feridas. E muitas vezes nós as tratamos como o irmão mais velho do filho pródigo. Muitas vezes nós tratamos essas pessoas com aquele olhar meio, sabe, assim: ah, você fez isso. Por isso a pergunta: o Jesus que você conheceu foi o que cura ou o que condena? Vamos falar do Jesus que cura. Primeiro, é impossível falar do Jesus que cura se nós não falarmos do Evangelho. Jesus é o médico das nossas almas, sabem? E é muito importante, porque Jesus nunca rejeitou ninguém que chegou a Ele. A única pessoa que pelas Escrituras, nós temos um relato ali, de que Jesus não conseguiu aquilo que veio buscar de Jesus, foi o jovem rico. Mas não porque Jesus deixou de ouvir ele, ou foi rejeitado, não. Foi simplesmente
porque os bens dele, o dinheiro que ele tinha, era mais importante do que seguir a Cristo. Eu quero falar de alguns exemplos. No livro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 ao 42, nos conta a história de um leproso, onde diz assim: um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Volta para mim no 40, Luísa, por gentileza. Perdão, 41. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele. Quem naquela época teria coragem de tocar em alguém com lepra? Quem naquela época teria coragem de abraçar uma pessoa leprosa? Jesus o abraçou. Quando ninguém mais queria tocar, quando ninguém mais queria ter essa pessoa por perto, Jesus o recebeu e tocou nele. João 4,7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco d'água. Nós cantamos daqui a pouco. Jesus e a mulher samaritana. Ninguém conversava com os samaritanos. Os judeus cortavam volta de Samaria, pegavam um caminho mais longo. Mas Jesus não, foi lá. Por quê? Porque ele precisava quebrar algo naquele momento. Jesus não só foi em Samaria, como ele falou com aquela mulher samaritana. Será que nós temos... Será que nós temos, amado, doado um tempinho do nosso dia, da nossa correria, para ouvir aquele irmão que está precisando ser ouvido? Um outro exemplo que eu gostei muito também, Zaqueu, Lucas, versículos 19, capítulo 19, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na tua casa. Zaqueu era pecador. Quantas vezes nós nós perdemos um tempo para correr atrás dos nossos amigos que não são evangélicos? E todos nós temos um ou outro amigo que não é evangélico, não é verdade? Que não é cristão, que não conhece a Cristo. Mas quanto do nosso tempo nós dedicamos a ir atrás dessa pessoa? Sabem, queridos, inconscientemente, nós estamos rejeitando essas pessoas também quando nós deixamos de ir atrás delas. Quando nós deixamos de falar o Evangelho, quando nós deixamos de apresentar Jesus para essas pessoas. Jesus não veio só para os certinhos, sabe? Quando eu escrevi isso daqui, eu fiquei pensando assim: Jesus, obrigado porque um dia o Senhor me alcançou. E, gente, o Rômulo era certinho. Ele era aquele adolescente que ia de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, da escola para casa, grupo de jovens, missa, e aí por aí vai. Eu não cresci num lar cristão, eu era católico. Quando o Espírito Santo me alcançou em uma célula, eu já falei para vocês, foi cantando uma música, não teve nenhum cabum, não caiu nenhum raio lá fora, não deu nenhum clarão na sala, não. Mas quando eu comecei a ouvir aquela música, eu senti o Espírito Santo entrando tão dentro do meu coração, de uma forma tão profunda, tão calma, tão tranquila. Gente, eu fiquei de quatro babando por ele. Não tem outra coisa que eu possa dizer para vocês. Jesus não veio só para o certinho, Jesus veio para todos aqueles que precisam, ou seja, todos nós. E nós precisamos levar esse Jesus até quem precisa. Uma outra coisa que eu achei falou muito comigo nesse texto: Jesus, ele não cura primeiro o nosso exterior, ele cura primeiro o nosso interior, para depois a cura daqui de dentro externar. Talvez hoje você pode ter entrado por aquela porta
com alguma tristeza, ou com algum sintoma de depressão, com algum vício. Talvez você pode ter entrado pelaquela porta com algum pedido, pensando assim: Deus, mas quanto tempo vai demorar para isso acontecer na minha vida? Deus, mas quanto tempo eu vou ter que clamar para que o Senhor atenda o meu pedido? Talvez é hoje à noite. É só você e o Senhor que podem determinar isso daí. Mas eu quero dizer para você que Jesus, Ele nos cura de dentro para fora. Antes dele mudar o nosso comportamento, Ele cura o nosso coração, Ele muda o nosso coração. A palavra nos traz o exemplo de um paralítico no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 5. Coloca para nós, Luísa, por favor. Marcos 2, 5. Onde ele diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. O que era mais importante para aquele paralítico? Receber a cura ou saber que naquele momento a graça o havia alcançado? Ele poderia experimentar algo muito maior do que a cura. Ele poderia experimentar a salvação. Em outras palavras, Jesus disse para ele naquele momento: filho, eu quero levantar você de dentro para fora. Sabem, muitas vezes nós recebemos coisas do Senhor que nós não estamos prontos para usar, mas nós pedimos, e quando recebemos não damos valor, e simplesmente perdemos, ou melhor, deixamos esquecido num canto. Quantos dons o Senhor tem derramado no nosso meio, mas muitas vezes nós temos vergonha de usar. Eu lidero uma célula, e essa célula é muito engraçada. Esses dias, na reunião, nós chegamos à conclusão de que quase 90% da célula tem vergonha, inclusive o líder deles, eu. Vocês não têm uma ideia de como é uma luta estar aqui em cima, mas o Senhor faz. É a forma como o Senhor nos usa. Então, queridos, se o Senhor tem me usado e tem me dado vitória nas áreas onde eu preciso ter vitória, por que nós nos escondemos? O hospital é um lugar para ser curado, a igreja é um lugar para ver cura, para ver manifestação. Nós temos clamado muitas vezes a presença do Espírito Santo em nosso meio aqui, e eu acredito que Ele está. A palavra diz que se 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome dEle, ali Ele estará. Quem é que crê nisso? Eu creio nisso, para mim isso é uma verdade inquestionável. Mas quantas vezes nós oramos pela presença manifesta de Deus aqui em nosso meio? Sabe, aquela presença que cura, aquela presença que faz o cego enxergar, que faz o paralítico andar, aquela presença que liberta, aquela presença que restaura. Quantas vezes nós temos orado por isso? Sabe, queridos, muitas vezes oramos, pedimos, cansamos de pedir, não recebemos porque não sabemos o que temos pedido. Precisamos aprender a pedir. Jesus sabe que a maior dor da alma é a distância de Deus, e Ele veio para nos aproximar do Pai. Sabe, e apesar de todo o sacrifício que Jesus fez na cruz, quanto tempo dedicamos ao nosso relacionamento com o Pai? Amados, ontem nós tivemos uma programação muito especial. Posso dizer muito especial porque falou muito comigo. Apesar de ser um filme, o filme que nós fomos assistir ontem em Londrina, ele foi escrito em cima de experiências verdadeiras. Ele foi escrito em cima de histórias reais. E amados, vou dizer uma coisa para vocês. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sabe, naquele filme eu pude entender um pouco. O Senhor já começou falando comigo, já na semana passada, sobre a ministração de ontem, e hoje Ele continuou falando na ministração. Ontem Ele continuou falando na ministração, porque de verdade a igreja precisa ser cada dia mais um hospital para as pessoas. Nós não temos ideia de como as pessoas chegam aqui na igreja. Talvez você pode não ter chegado de uma forma triste, você pode não ter chegado
com problemas graves, com problemas sérios. Mas há muitas pessoas que chegam. Há muitas pessoas que quando entram pelaquela porta, pensam assim: Senhor, essa é a última tentativa que eu faço. E como nós estamos sendo igreja? Sabem, amados, Jesus não condena, Ele restaura. A mulher fraga... Gente do céu, por que na língua portuguesa tem uns trava-língua que, olha, eu vou dizer para vocês, é complicado de falar, tá? Vou substituir a palavra aqui. A mulher pega em adultério foi arrastada para um tribunal, porque senão não vai rolar falar a palavra flagrada. Deve ser isso. A mulher pega em adultério foi arrastada para um tribunal, mas Jesus transformou aquele tribunal em um hospital. Vocês se lembram do texto? Vocês podem perceber que Jesus tinha toda a autoridade para julgar. E quando ele fala assim: não ficou ninguém aqui para te condenar? Então vai, eu também não te condeno, não peques mais. Sabem, queridos, muitas vezes nós estamos diante de um tribunal das pessoas, talvez pode até não parecer, mas tudo depende de como nós nos portamos. De novo eu volto a te dizer, o Jesus que você conheceu é um Jesus que cura ou é um Jesus que condena? Jesus não passa pano no pecado, Ele não varre o pecado para baixo do tapete, mas Ele restaura, Ele perdoa. Só que para isso nós precisamos ter a coragem de agir como aquele homem que a pastora pregou no domingo. Estende a tua mão. Será que nós temos coragem de estender para Jesus hoje o que está aqui dentro e o que está aqui dentro? Será que eu tenho coragem de abrir para Jesus hoje como que está o meu coração? Os meus pensamentos? Será que eu tenho coragem de dizer para Jesus o que eu penso do irmão que está sentado do meu lado? Será que eu tenho coragem de dizer para Jesus o que eu penso do meu patrão? O que eu penso da minha esposa? O que eu penso do meu marido? Será? Será que eu tenho coragem de dizer para Jesus: Jesus, eu preciso hoje que a tua cura entre no meu coração, hoje eu preciso que o Senhor cure as minhas emoções? Será que eu tenho coragem de dizer? Querido, não precisava não, de boa. Sabem, queridos, quando nós nos desnudamos na presença de Jesus, Ele nos levanta, Ele nos transforma e Ele nos salva. Só que para tudo isso acontecer, nós precisamos tomar uma atitude. Sabem, agora eu quero falar sobre um assunto que ele é meio chato. Muitas vezes, o pastor, algumas vezes ele tem falado sobre o problema da religiosidade. E amados, eu quero dizer algo aqui de cima para vocês, que é assim, eu não conheço a vida de cada um, então, eu também peço perdão se de repente alguém se sentir com a orelha puxada, não é essa a minha intenção. Eu sempre digo isso, porque eu não tenho muita prática para dar a palavra de exortação. Eu não me sinto muita vontade. Embora a exortação, ela corrija, ela coloca os pés no caminho, a exortação também muitas vezes, ela vem com um puxãozinho de orelha. Queridos, quantas vezes nós nos tornamos farisaicos aqui dentro da igreja? Conhecemos muito bem a palavra, mas julgamos muito. E aqui entra aquilo que o pastor Satírio muitas vezes fala, do perigo da religiosidade. Querido, quantas vezes nós nos tornamos religiosos aqui dentro? A religião, ela é uma palavra que ela traz o sentido do homem alcançar Deus.
O contrário disso, o contrário dessa palavra é Jesus Cristo, porque Ele é o propósito de Deus em alcançar o homem. Quando nós nos tornamos religiosos, nós achamos que eu preciso servir, porque se eu não servir, eu vou estar fora da graça. Aqui eu até anotei assim: a religião diz, faça por merecer. Nós nunca vamos fazer por merecer, queridos. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque quando a religiosidade se instala nas nossas vidas, entra domingo, sai domingo, nós sentamos nesses bancos e permanecemos o mesmo quando saímos daqui. Não há mais transformação. Nós até podemos sentir um arrepiozinho no momento do louvor, mas queridos, para que sentir um arrepiozinho no momento do louvor, se o que você pode experimentar é vida e vida em abundância? Por que se contentar com gotinhas, com migalhas, se você tem uma mesa posta na tua presença? A única coisa que você precisa fazer é sentar nela e desfrutar. Só que para você fazer isso, você precisa colocar toda a religiosidade de lado. De novo eu volto a falar, qual é o teu relacionamento com Deus? Quanto tempo você tem dedicado do teu dia para se relacionar com Deus? Sabem, vocês não precisam fazer aquelas orações quilométricas, não é isso, mas precisam ser constantes. Quanto tempo você tem agradecido ao Senhor quando você acorda, pelo alimento que você tem na mesa, pela cama que você deita, pela energia elétrica, que agora não é necessário, mas no inverno a gente lembra, a gente sente falta dela na hora de tomar um banho, ou nas comodidades que ela te proporciona, no ar-condicionado. Queridos, sabem, a religiosidade, ela coloca peso nas nossas vidas, ao invés de aliviar fardos. Quantas vezes você vem na igreja pensando assim: eu preciso ir na igreja, porque senão o abençoado do meu líder de célula, né galera, vai ligar para mim e perguntar: por que você não veio no culto? Então muitas vezes, para você vir à igreja, adorar a Deus, entregar a tua adoração a Deus, virou um fardo. Jesus diz: venha como você está. Mateus 11:28. Luísa, coloca lá para nós, por gentileza. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Ó que missão maravilhosa para um hospital. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a gente está cansado, nós vamos para onde? Vamos lá, galera, vamos ser bem sinceros agora. Quando a gente está cansado, a gente vai para onde? Oi? Para casa, para o sofá, para a TV, Netflix. Nós vamos para um monte de lugar, menos para Jesus, não é verdade? E está aqui, gente. Olha que promessa maravilhosa. Você está cansado, você está se sentindo sobrecarregado, você está carregando um fardo que você sente que você já não consegue mais carregar. Entrega para Jesus, vá até Ele. Ele pode fazer aquilo que nós não conseguimos. Se agora esse fardo está pesado para você, entrega para Ele. Por que ficar carregando? Sabem, amados, a religiosidade nos faz olhar o erro, mas ela não olha a nossa dor. Jesus vê o pecado, mas enxerga também a ferida por trás dele. Sabem, vou falar um pouquinho daquele filme de ontem agora. Se você não assistiu, assista. Vale a pena cada minuto. E preciso fazer a minha culpa aqui agora. Quando eu fui, eu pensei assim: será que vai dar bom? Não é minha praia aquele tipo de filme.
Para mim, filme tem que aparecer uns aviões, tem que ter uns tanques de guerra, navio, essas coisas assim. Mas, querido, compensa cada segundo o filme. Sabem, em uma dessas cenas, o caso que mais me tocou, que mais mexeu comigo, tinha lá uma mulher, já uma mulher madura, dos seus 30 e poucos anos, e sempre que ela e o marido, eles estavam juntos, ela começava a convulsionar, e não sabia o porquê, e não viu o porquê, e buscou médicos, foi atrás de exames, remédios, tudo normal. Só que tinha um gatilho emocional ali, que ninguém conseguia perceber. E quando ela foi em quando ela foi em uma psicanalista, aquela psicanalista percebeu. Sabe, ali um detalhe que eu percebi, que eu achei muito interessante, foi que aquela psicanalista, ela era cristã. Sabem, queridos, quando aquele gatilho foi tratado, quando aquele trauma foi compreendido e foi ressignificado, quando aquela dor foi ressignificada, ela encontrou cura. Mas por quê? Porque ali Jesus Cristo não olha o pecado. Eu não vou contar o que aconteceu ali, porque eu quero que você tenha curiosidade de assistir, para você entender. Sabe, quando houve ali, quando Jesus entra nas nossas vidas e Ele nos respeita tanto, você sabe aquela caixinha que a gente escreve, embala ela muito bonitinha, um papelzinho de presente, um lacinho vermelho, coloca em cima e deixa um bilhetinho: Rômulo, não mexe aqui. E a gente coloca lá na estante. Quando Jesus Cristo entra nas nossas vidas, quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, é a primeira caixinha que Ele vai mexer, porque Ele quer nos restaurar, porque Ele quer nos curar daquele trauma. E queridos, nós fazemos isso, nós escondemos muita coisa. O nosso subconsciente, a nossa mente, ela é tão maravilhosa, que ela ativa mecanismos para situações que nos machucam, que nos ferem, e nos faz desligar em algumas situações. Talvez você possa agir em alguma situação de determinado jeito, e você não sabe, mas aquilo é um gatilho que a tua mente está disparando ali para te proteger de algo, de algum trauma, de alguma situação que você vivenciou, e ela quer te proteger naquele momento. Sabem, queridos, e o melhor lugar para que isso seja curado? Igreja. Eu fui curado de muitos traumas aqui dentro. Eu fui curado, queridos, de uma forma incrível, tá? Dentro da igreja. Por quê? Porque Jesus não olhou só para o meu pecado, só para o meu erro. Ele olhou para a dor que estava causando. Ele olhou para o sofrimento. Sabem, muitas vezes a religião, ela condena pessoas que Jesus quer curar. E queridos, muitas vezes, inconscientemente, nós tomamos essa atitude de machucar pessoas. Sabem, uma vez, o pastor, ele me disse algo que, de certo modo, me deu um choque. Em uma conversa que a gente estava tendo, ele falou assim: Rômulo, teve uma pessoa que veio comentar algo de você para mim que não foi muito legal. Falei: o que, pastor? Ela disse que você passou por ela e nem cumprimentou ela. Eu falei assim: Jesus amado. Queridos, e eu vou contar uma outra coisa para vocês. Eu já vi pessoas saírem da igreja porque irmãos passaram por eles na rua e não falaram assim: paz do Senhor, irmão. Isso é sério. Sabe, quando o pastor me disse isso, eu falei assim: caramba, eu preciso mudar isso. Mas sabem,
Quantas vezes nós afastamos pessoas e às vezes não é nem a nossa intenção, e muitas vezes nós nem ficamos sabendo disso. Sabem, vocês conhecem todo mundo aqui dentro da igreja? Quer mudar isso rapidinho? Chega um domingo no culto, fala com o irmão Silvio, olha lá, o irmão Silvio está lá no último banquinho lá, sentadinho, quietinho. Fala com o irmão Silvio, fala assim: irmão Silvio, me coloca na recepção. E vem um domingo aqui e fica ali. Começa a observar as pessoas, começa a cumprimentar as pessoas. Você vai ver, cara, como isso é bom. E a gente vai conhecendo as pessoas. Sabe o que isso, de um tempo para cá, o pastor ele tem pedido para que os líderes, principalmente os pastores, né, procurem chegar mais cedo e ficar ali na porta. E eu estou achando isso maravilhoso, porque é um tempo que a gente pode ficar ali. Oi, tudo bem? Como que você está? Às vezes nós não temos tempo de conversar durante a semana, na célula não dá tempo de conversar com todo mundo. Mas sabe, é muito gostoso você ver as pessoas aqui dentro. Começa a fazer isso, vem fazer parte disso, vem fazer parte da diferença. Começa a atrair pessoas. Às vezes você pode pensar assim: eu não vou falar de Jesus para aquele meu colega de trabalho, que às vezes ele pode não gostar do que ele vai ouvir. Então seja o exemplo na vida dele. Mostra o Jesus que você serve para ele. Não estou dizendo que vai ser fácil, que você não vai ter problemas, que você vai chegar um dia lá no teu trabalho, a máquina não vai querer funcionar direito, você vai ter muita entrega para fazer, muito guarda-roupa pesado para entregar, né, dona Andréia? Não estou dizendo isso, mas seja a única Bíblia talvez que aquela pessoa vai ler. Mostre para ela que Jesus é bom, que Jesus não condena apesar dos erros dela, que Jesus a ama, mesmo com as suas imperfeições. Talvez você já tenha sido machucado por uma igreja, talvez você já tenha sido rejeitado, condenado, criticado. Talvez você tenha pensado: se Deus é assim, eu não quero. Sabem, queridos, por incrível que pareça, você pode passar muito tempo vindo aqui na frente, mas sempre uma folha cai, o joelho treme, a mão vacila, e isso não muda, porque nós precisamos depender totalmente de Deus. A religião feriu você, mas Jesus nunca te feriu. Quantas pessoas, gente, eu ouço falando, colocando: fulano, por que você não está mais indo na igreja? Porque Beltrano falou aquilo, porque seu ciclano não fez isso, porque o Esculápio deixou de fazer aquilo. E Jesus, onde ele entra nisso tudo? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: não venham no culto para agradar o pastor Satírio, para agradar o Rômulo, que é líder de célula, para agradar qualquer líder de célula ou qualquer outro pastor aqui dentro. Você precisa vir no culto para entregar o seu louvor a Deus, para entregar a sua adoração a Deus. Você precisa vir no culto, você precisa vir à igreja para olhar para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Você não pode vir aqui e se espelhar no Rômulo. Eu sou falho. Um dia eu posso te decepcionar, e com certeza talvez eu até te decepcione, porque eu sou um ser humano limitado. Mas olhe para Jesus, porque Ele não vai te decepcionar. Ele é perfeito, Ele é o único, e Ele não falha. Queridos, quando nós entendermos isso,
nós não saímos da igreja. Quando nós entendermos isso, nós não deixamos de vir ao culto. Quando nós entendermos isso, nós vamos passar a servir com alegria. Por quê? Porque hoje eu vejo muitas pessoas servindo com peso. Porque perdeu isso. Tem olhado para homens, não tem olhado para Jesus. Queridos, eu me lembro agora da passagem que quando Jesus reuniu os 12 lá, e ele foi lavar os pés dos 12, e Pedro falou assim: não, Jesus, não precisa fazer isso não, eu devia estar lavando o teu pé, não você lavando o meu. O que Jesus responde? Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Nós precisamos aprender a servir por alegria, com gratidão no nosso coração, com vontade, servir a Jesus. A religião apontou o dedo, mas Jesus estende a mão. Queridos, quantas vezes já não apontaram o dedo para nós? Quantas vezes já não falaram, já não nos criticaram por meias verdades que não eram, por situações que não eram tão verdadeiras assim? Quantas vezes já passamos por situações que nos causaram constrangimento? Sabe, querido, Jesus ele nos estende a mão, e Ele sempre está, não apenas com a mão estendida para nós, mas com os braços abertos, para nos receber. A religião nos julga, mas Jesus quer nos curar. E agora, como eu já falei algumas vezes, a igreja como um hospital. A igreja que Jesus sonhou é um lugar para curar feridos, não descartar caídos. Queridos, aqui você tem importância, você tem valor. Lá fora no mundo, você pode ser um número na tua empresa, você pode ser... Eu não sei se vocês cresceram numa família bem grande. Eu cresci numa família onde só de criança éramos 7, fora os adultos. Então, quando iam me chamar, começava assim: fulano, beltrano, ciclano, esculapio. Ô, Rômulo, vem cá. Era por tentativa e erro. Aqui não, aqui você tem o seu nome. Quando Jesus olha para você, Ele te chama pelo nome, Ele não erra o seu nome, porque você é único. Ninguém aqui pode dizer assim: eu não sirvo para nada, eu não sou nada. Você é alguém muito especial para Deus, porque Ele enviou o Filho dEle para morrer por você. Gente, nós temos ideia da importância disso. Jesus morreu por nós, por mim e por você. Detalhe: você até pode se achar um nada, mas Jesus morreu por você, mesmo você se achando um nada. E Ele quer te mostrar que você tem um valor e que o teu valor é único. Todos nós temos um futuro. Sabem, tem um filme que eu gosto muito, particularmente eu gosto muito porque ele me faz lembrar do Rômulo, não sei explicar para vocês por quê. E tem uma parte nesse filme que um dos personagens fala assim para o outro: o passado já foi, o futuro não aconteceu, e o hoje e o presente é uma dádiva, por isso ele se chama presente. Agora eu quero dizer para você, como que você está cuidando do teu presente hoje, para o teu futuro? Eu não sei o futuro que o Senhor tem para você, mas eu sei que é um futuro maravilhoso, é um futuro glorioso. E por que hoje você talvez esteja sendo tão descuidado com o teu presente? Todos nós temos um futuro, e nós precisamos cuidar muito desse futuro, com as nossas ações hoje, com o que fazemos hoje.
Muitas vezes, dentro da igreja, nós olhamos para as pessoas e enxergamos nelas rótulos. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, mas quantas vezes somos rotulados? Conheço uma pessoa que ela trabalha, na verdade, em um estabelecimento que vende alimentos, e muitas vezes, quando ela ia atender pessoas, ela não é brasileira, então chamavam ela pela nacionalidade dela. Quantas vezes somos rotulados de forma pejorativa? Quantas vezes, sabe, eu posso dizer porque eu vou falar de mim, então não tem problema. Um apelido da minha infância, Tatu. Não sei porquê, não me perguntem. Quando eu nasci, meu pai colocou esse apelido, Tatu. Vou entender o porquê. Aqui só me chamavam de Tatu quando eu era criança. Sabe, eu fui rotulado como Tatu, de boa. Era legal. Mas por muito tempo eu fui rotulado como gordo na escola. Quantas vezes nós rotulamos pessoas? Lá vem o chato, lá vem aquele que fala demais, lá vem aquele que não tem simancol. Ixi, lá vem o Rômulo de novo. Ai, Jesus. Quantas vezes nós rotulamos pessoas? Lá vem aquela pessoa de novo que só reclama. Talvez, queridos, a única coisa que essa pessoa precisa é ser ouvida com empatia. Você já tentou ouvir alguém com empatia? Se colocar na dor que essa pessoa está sentindo, na situação que essa pessoa está sentindo? Para nós, talvez, pode ser uma coisa tão sem importância, mas para essa pessoa pode significar a vida dela. Nós não somos o nosso passado, nós não somos o nosso erro. Talvez você tenha cometido erros no teu passado que tenham te marcado de uma forma tremenda. Talvez você pode não ter tido um passado que você possa se orgulhar. Eu também tenho um passado que eu não posso me orgulhar, e muitas vezes eu cometo com a Andréia. Mas, queridos, Paulo, ele escreve: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Nós precisamos olhar para frente. Nós precisamos aprender que nós não somos rotulados pelaquilo que nós fomos, mas por aquilo que nós queremos ser e que nós seremos. Nós somos alguém que Deus ama. Sabe, caminhar junto com quem está quebrado, caminhar junto com quem está em dificuldade. Você tem discipulado alguém? Sabe, discipular não é você pegar uma pessoa só para ler a Bíblia com ela. Não é para essa pessoa te prestar conta do que ela faz com o dinheiro dela. Esses foram os modelos de discipulado que eu conheci, tá? Você discipular uma pessoa é você pegar essa pessoa nova na fé, caminhar com ela, ver ela dar os primeiros passos, como se fosse uma criança aprendendo a andar, e ver ela começar a correr. Isso é discipulado. É você trabalhar nessa pessoa, você trabalhar os valores cristãos nessa pessoa de uma forma que ela vai conseguir discipular outra pessoa. Quantas vezes nós fazemos isso? Aquela pergunta que eu fiz no começo de novo. Quanto tempo nós dedicamos a ouvir alguém? Sabem, queridos, ninguém consegue mudar nada sozinho. A graça de Deus nos levanta e a família espiritual nos sustenta. Por isso eu digo a importância da igreja. Por isso eu digo que esse é o maior hospital que pode haver. Só que como um hospital, de vez em quando tem um cheiro ruim também. De vez em quando nós podemos ver, nós podemos ouvir choros, lamentações.
tristezas, porque é um hospital completamente normal. E nós precisamos ser família. Palavra difícil de falar hoje, né? Família. Quantas vezes você convidou um irmão para fazer um junta-panela na sua casa? Agora nós vamos ter uma confraternização dia 14 de dezembro. Se você ainda não deu seu nome, coloque o seu nome lá. Vamos estar junto, vamos ter um culto junto, sabe? Vamos passar um dia junto, rir, brincar, se divertir. Comunhão. Ninguém vai precisar cozinhar lá, quer dizer, o pessoal da cozinha vai, né? Mas nós vamos chegar lá, vamos ter um culto maravilhoso, vamos adorar o Senhor, e vamos almoçar, vamos ter um dia diferente. Por que não participar? Conhecer alguém que de repente você nunca conversou com ele aqui no final do culto. Queridos, tratar o coração, não apenas o comportamento. Jesus não quer apenas mudar o que você faz, mas Ele quer mudar quem você é, Ele quer transformar quem você é. Essa é a maior mudança que pode haver. A igreja é o lugar onde Deus começa a reconstruir histórias, inclusive a sua. Você quer que Deus reconstrua a sua história? Você quer experimentar algo de Deus? Você quer experimentar a cura do Senhor na sua vida? Permita. Sabem, queridos, eu já estou me encaminhando para o final. E eu quero dizer para você que Jesus hoje Ele te faz 3 convites. Jesus quer curar suas feridas, aquelas que você nunca contou para ninguém, aquela que você guarda no mais secreto do teu coração, aquelas que você esconde atrás de um sorriso, aquelas que você tentou resolver sozinho e não conseguiu. Jesus quer restaurar a sua relação com Deus. Se você está longe, não importa quanto tempo você está longe, não importa o que você fez, a graça é para todos nós. Jesus quer nos levantar para uma nova vida, uma vida limpa, uma vida leve, uma vida cheia da presença de Deus. Ele está chamando você não para um tribunal, mas para um hospital de graça. Ele é o médico e você é o paciente amado. Sabe, queridos, não é sobre religião, nunca foi sobre religião. Como eu falei para vocês, religião é o esforço do homem a alcançar Deus, mas é sobre Jesus, que é o propósito de Deus para alcançar o homem. É Ele quem faz todas as coisas. Nós não precisamos de um juiz, nós precisamos de um Salvador. Nós não precisamos de uma religião, nós só precisamos de Jesus. E a pergunta final é: você aceita entrar no hospital de graça, da graça de Deus hoje? Você aceita deixar Jesus te curar? Queridos, quando eu escrevi isso daqui, me deu até um arrepio na espinha. Você aceita deixar Jesus te curar? Muitas vezes nós usamos isso como muleta. Sabe, nós usamos como desculpa. Jesus, eu não vou te servir porque eu ainda sou isso, eu sou aquilo. De novo eu vou perguntar: você aceita deixar Jesus te curar? Queria pedir para o grupo de louvor que está vindo aqui. Eu pedi para eles tocarem uma música. E enquanto eles estiverem ministrando, eu queria perguntar: tem alguém aqui que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Não? Se houver, que você possa ter uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Igreja, vamos ficar em pé. Sabe, eu realmente nunca fiz isso, mas eu quero te desafiar a vir na frente hoje. Se você deseja recomeçar, se você tem buscado uma cura,
se você tem buscado perdão, ou se você precisa liberar perdão, se você deseja voltar para Jesus. Enquanto o grupo de louvor vai cantar essa música, eu gostaria que você deixasse ela entrar no teu coração, e eu gostaria que você fosse ministrado por ela. E eu gostaria que você viesse à frente, se o Espírito Santo te tocar para isso. E ao chamar Deus presente.